Não existe idade limite para o mal. Desde muito cedo, algumas crianças demonstram comportamentos sombrios, pequenas atitudes que parecem inofensivas, mas que escondem algo muito mais profundo. Um olhar frio, uma ausência de empatia, uma curiosidade doentia pelo sofrimento. São sinais que passam despercebidos, até que, um dia, explodem de forma irreversível. Hoje, você vai conhecer histórias verdadeiras de jovens que ultrapassaram a fronteira entre a inocência e o horror. Crianças que se tornaram temidas, dentro e fora das grades. Prepare-se, porque o que vem a seguir não é uma ficção. São fatos reais, e cada segundo dessas histórias vai te deixar em silêncio. Nossa primeira história começa na tranquila cidade de Canton, no estado da Flórida. Um lugar onde vizinhos se conheciam pelo nome. As ruas eram silenciosas e quase nada de incomum acontecia. Mas, em 26 de novembro de 2001, o país inteiro acordou com uma notícia que parecia impossível de acreditar. Dois meninos, de apenas 12 e 13 anos, eram acusados de matar o próprio pai. Seus nomes, Derek e Alex King. O caso se espalhou rapidamente pelos jornais, chocando não apenas pela brutalidade, mas pelo fato de que os assassinos eram crianças. Naquela noite, a casa dos King parecia comum. O pai, Terry Lee King, havia acabado de se deitar, cansado depois de um longo dia de trabalho. Mas, enquanto ele dormia, os filhos se aproximavam com um bastão de beisebol de alumínio em mãos. A raiva e o medo tomaram conta, e em questão de segundos, tudo acabou. O golpe foi tão forte que não deu a Terry nenhuma chance de reagir. O silêncio da madrugada foi quebrado por um som metálico. E, logo depois, pelo som do fogo. Após o ataque, os irmãos tentaram apagar as provas do crime. Acreditando que o fogo destruiria qualquer vestígio, espalharam gasolina e atearam fogo na casa. As chamas se alastraram rapidamente, iluminando a vizinhança e acordando quem ainda dormia. Em poucos minutos, os bombeiros chegaram. Mas, entre os escombros, encontraram algo que nenhum deles esqueceria. O corpo de Terry King, carbonizado, mas com ferimentos que revelavam uma verdade ainda mais cruel. Ele havia morrido antes que o fogo o alcançasse. A polícia iniciou as investigações imediatamente. Ao mesmo tempo em que o fogo ainda queimava, uma dúvida se espalhava. Onde estavam Derek e Alex? As buscas duraram horas, até que os dois foram encontrados em um trailer, a poucos quilômetros da casa. Mas não estavam sozinhos. Com eles, havia um homem chamado Rick Chaves, e a partir daquele momento, o caso tomaria um rumo ainda mais estranho, revelando segredos que ninguém imaginava. Quando os investigadores interrogaram Rick, ele parecia calmo, até demais. Disse que apenas ajudou os meninos por piedade, que os encontrou desesperados e sem rumo. Mas algo em seu olhar inquietava. Os policiais perceberam contradições. Rick lavou as roupas dos garotos, jogou fora objetos e tentou justificar tudo como um ato de proteção. Por que proteger dois garotos acusados de matar o próprio pai? Os irmãos, inicialmente, contaram histórias diferentes. Alex dizia que o plano era apenas assustar o pai. Derek, mais reservado, afirmava que tudo foi ideia de Rick, o homem que agora dizia ser inocente. Enquanto isso, a imprensa tomava conta do caso. Câmeras, manchetes e programas de TV transformaram os dois meninos em símbolos de um pesadelo americano. Filhos contra o próprio sangue. Durante as audiências, detalhes arrepiantes surgiram. Os meninos alegaram que o pai era rígido, agressivo e que os punia constantemente. Disseram que viviam com medo e que o ódio se misturava à sensação de impotência. Mas será que isso justificaria tamanha brutalidade? Ou havia algo mais? Uma manipulação externa, talvez, que empurrou os garotos para o ponto sem retorno. Rick Chaves, o homem do trailer, tinha um passado misterioso.
Conhecido na vizinhança por se aproximar de crianças e adolescentes, ele já havia sido investigado por condutas suspeitas, mas nunca condenado. Quando a notícia do crime se espalhou, a cidade inteira se voltou contra ele. Muitos acreditavam que Ricky tinha influenciado Derek e Alex, alimentando neles o desejo de se livrar do pai. Outros, porém, achavam que os meninos usavam Ricky como bode expiatório. O julgamento se transformou em um verdadeiro espetáculo midiático. De um lado, promotores descreviam os irmãos como assassinos frios e calculistas. Do outro, a defesa mostrava duas crianças traumatizadas, vítimas de um ambiente abusivo. Entre lágrimas, contradições e revelações, o caso King dividiria o país e deixaria marcas profundas na história criminal americana. Anos depois, o caso continuava sendo lembrado, não apenas pelo crime em si, mas pelas perguntas que ele levantou. Como duas crianças chegaram a esse ponto? E o que realmente aconteceu naquela casa antes das chamas tomarem tudo? Mesmo após a condenação e o cumprimento das penas, o mistério permaneceu. Derek e Alex, já adultos, raramente falaram sobre o assunto, mas em entrevistas curtas deixaram escapar algo sombrio. Tem coisas que ninguém entenderia, mesmo se a gente contasse. Enquanto as luzes se apagam sobre o caso King, um novo nome surge nas manchetes, e com ele, uma história ainda mais perturbadora. Um garoto que não matou por vingança, nem por influência, mas porque já não via mais sentido em sua própria vida. Kentwood, Michigan, agosto de 2014. Um dia ensolarado em um parque tranquilo. Crianças brincam, risadas ecoam e o cenário parece pacífico. Mas entre elas está um menino de 12 anos, de expressão vazia, olhos fundos e um olhar distante. O nome dele é Jamarion Lawhorn. Naquela tarde, ele faria algo que chocaria o país inteiro, algo que nem mesmo ele parecia entender completamente. Jamarion cresceu em um lar cheio de dor. Relatos mostram que ele era constantemente agredido, humilhado e deixado de lado. Desde cedo, carregava no corpo marcas físicas e na alma cicatrizes invisíveis. Naquele dia, com uma faca escondida na roupa, ele saiu de casa decidido a acabar com tudo, com o sofrimento, com o medo e talvez com a própria vida. Mas, em um momento de desespero, algo dentro dele mudou de direção. Em vez de usar a faca contra si, ele se aproximou de um menino que brincava no escorregador. Connor Verkerk, de apenas 9 anos, sem dizer uma palavra, atacou. O golpe foi rápido, inesperado e devastador. Enquanto as outras crianças gritavam e corriam, Jamarion ficou parado, observando o que havia feito, como se tivesse saído de seu próprio corpo. Minutos depois, ele caminhou até uma casa próxima, bateu na porta e disse: "Chame a polícia. Eu fiz algo muito ruim." O caso Lawhorn se tornou um marco nos Estados Unidos. A pergunta era: o que fazer com uma criança que comete um assassinato brutal, mas claramente carrega uma vida inteira de traumas? A promotoria decidiu julgá-lo como adulto, algo que gerou protestos, revolta e uma discussão nacional sobre justiça juvenil. Enquanto isso, nos tribunais, o pequeno Jamarion parecia perdido. Ele não chorava, não reagia e mal olhava para as pessoas. Era como se não estivesse mais ali. Durante as audiências, assistentes sociais revelaram o que poucos sabiam. Jamarion havia implorado ajuda várias vezes antes do crime. Buscou refúgio em igrejas, pediu acolhimento em escolas e até tentou se internar em um abrigo. Mas ninguém o ouviu. E foi esse silêncio, o descuido coletivo, que acabou se tornando o estopim de uma tragédia. Dentro do sistema, Jamarion se transformou. O menino calado deu lugar a um adolescente revoltado. As brigas eram constantes, o comportamento agressivo aumentava, e cada tentativa de ajuda parecia chegar tarde demais. Seu nome passou a ser sinônimo de perigo, mas também de fracasso social.
A história de Jamarion não foi apenas sobre um crime, mas sobre tudo o que poderia ter sido evitado, se alguém tivesse escutado a tempo. Mas o caso de Jamarion Lawhorn, por mais doloroso que fosse, ainda não era o mais assustador. Nos arquivos da polícia e nas memórias de uma comunidade inteira, existe uma história ainda mais sombria. Um garoto inteligente, carismático e religioso que se transformou em algo que ninguém acreditava ser possível. Um menino que destruiu a própria família, não por ódio, nem por vingança, mas por algo que ninguém conseguiu explicar completamente. O nome dele é Nehemia Griego. O cenário, uma casa simples, em South Valley, no Novo México. Uma família cristã, unida, liderada por um pastor respeitado e ex-fuzileiro naval. Do lado de fora, tudo parecia perfeito. Mas dentro daquela casa, o silêncio escondia algo que crescia há muito tempo. Um peso invisível, uma confusão profunda na mente de um garoto de 15 anos. Era uma noite fria de 19 de janeiro de 2013. Nehemia estava acordado, enquanto todos dormiam. Caminhou até o quarto da mãe, Sara, e sem hesitar, atirou nela com um rifle AR-15. O som ecoou pelos corredores. Seus irmãos, assustados, saíram dos quartos, sem entender o que estava acontecendo, e um a um se tornaram vítimas do próprio irmão. Zefania, 9 anos. Jael, 5. Angelina, apenas 2. 3 vidas inocentes, interrompidas em segundos. Depois, ele esperou. Sentou-se no sofá, em silêncio, com o rifle apoiado sobre as pernas. Horas depois, quando o pai, Greg Griego, chegou em casa, o encontrou ali, imóvel, olhando para o chão. Antes que Greg pudesse reagir, Nehemia levantou a arma e atirou. Em questão de minutos, uma família inteira foi destruída. 5 pessoas mortas. E o assassino era um adolescente que, até aquele dia, todos descreveriam como um bom menino da igreja. O que aconteceu na mente de Nehemia? Relatórios psicológicos mostraram que ele vinha demonstrando comportamento estranho, isolamento, fascínio por armas e longas horas jogando videogames violentos. Mas havia também algo mais profundo, uma mistura de solidão, pressão familiar e uma curiosa obsessão por ser reconhecido. Em seu diário, os investigadores encontraram frases enigmáticas como: "Quero ser lembrado por algo grande, algo que o mundo nunca esqueça." Depois dos assassinatos, Nehemia passou horas dentro da casa, convivendo com os corpos da própria família. Em seguida, vestiu roupas limpas, pegou o carro e dirigiu até a igreja local, onde o pai pregava. Lá, ele contou o que havia feito, com a mesma frieza de quem fala sobre algo comum. Os pastores, chocados, ligaram para a polícia. E quando os agentes chegaram, encontraram um jovem sem lágrimas, sem arrependimento. Apenas vazio. A investigação revelou um plano ainda mais assustador. Nehemia havia dito a amigos que pretendia estender o ataque para uma escola próxima. Ele queria um massacre. O crime foi evitado por minutos, talvez segundos. A cidade inteira mergulhou no medo e na incredulidade. Como um garoto criado com fé, educação e disciplina pôde se transformar em algo tão distante daquilo que parecia ser. Durante o julgamento, o tribunal ficou dividido. A defesa alegou que Nehemia sofria de distúrbios mentais e não compreendia a gravidade de seus atos. A promotoria, por outro lado, apresentou provas de planejamento, anotações, pesquisas e intenções claras. O público se dividiu. Alguns viam nele um monstro, outros, uma vítima de uma sociedade que não entende o peso da mente humana quando ela começa a quebrar. Inicialmente, ele foi condenado como menor. A sentença previa liberdade condicional ao completar 21 anos, decisão que gerou revolta nacional. Para muitos, era impensável que alguém capaz de matar 5 pessoas pudesse ter uma segunda chance tão cedo. Após novos recursos, a justiça reavaliou o caso e o transferiu para a vara de adultos.
Hoje, Nehemia cumpre prisão perpétua, sem direito a condicional. O nome grego se tornou um símbolo de tragédia em South Valley. A casa onde tudo aconteceu foi demolida, mas o terreno ainda é evitado pelos moradores. Dizem que, à noite, o silêncio daquele lugar é pesado, como se as memórias ainda ecoassem no vento. O caso segue sendo estudado por psicólogos e criminologistas, como um dos crimes familiares mais perturbadores da história americana. E assim, entre o desespero dos irmãos King, a dor de Jamarion Lawhorn e a escuridão de Nehemiah Griego, surge uma pergunta que ecoa até hoje. O mal nasce com a pessoa, ou é criado pelo ambiente que a cerca? Essas histórias não são apenas sobre crimes, são sobre falhas. Falhas humanas, falhas familiares, falhas sociais. E sobre o quanto ignorar sinais pode custar vidas. O mundo olha para esses jovens e sente medo, mas talvez o medo real devesse ser o reflexo que eles mostram da própria sociedade. Enquanto houver crianças crescendo na solidão, no abuso e na negligência, tragédias assim continuarão acontecendo, mudando rostos, nomes, mas repetindo os mesmos gritos silenciosos. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você entendeu a gravidade dessas histórias. Reflita sobre o poder de ouvir, de enxergar e de agir antes que o silêncio se torne fatal. Porque cada vida salva antes do colapso é uma tragédia que nunca precisará ser contada. Se você gostou dessa história, clique no botão de se inscrever e compartilhe com alguém que você sabe que também gostará. Leve essa mensagem adiante, porque falar sobre o mal também é uma forma de combatê-lo. E se você acredita no agir de Deus na sua vida, diga agora, amém. Fiquem com Deus e lembre-se, nem sempre o mal nasce pronto. Às vezes, ele é cultivado em silêncio. Até o próximo vídeo.